Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia, aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Estamos chegando aí no final da nossa maratona de cabines de imprensa essa semana, mas quem está nos vendo está vendo uma ordem diferente. É, né? outra timeline. Porque não necessariamente os filmes que a gente está vendo, eles vão ser lançados na mesma ordem. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar aqui sobre Lobisomem, né? Novo filme de terror da Blumhouse. A gente viu esse filme hoje, quarta-feira, e ontem e segunda a gente viu dois filmes que só vão sair na outra semana e que, portanto, a gente também só vai publicar na semana que vem, que são a Nora e o Conclave. Não sei em que ordem a gente vai publicar ainda, mas... Então, mas pra gente foram Sem 4 spoiler dias... da ordem. Sem spoiler da ordem. 4 dias seguidos, né? Tirando aí o final de semana, teve cabine... Na sexta. Sexta, segunda, terça e quarta, então... Sexta foi o da Maria Callas, que a gente já tá no ar, já né? tá disponível o episódio. E reforçando aí também nosso agradecimento ao Espaço Z, né? Que promove essas cabines de imprensa. Mas... Como eu disse, hoje a gente vai falar de Lobisomem, né? Mais uma releitura de um filme de monstro dos mais antigos, né? Que também faz parte aí de não sei se de uma série nova, não chega a ser um universo, né? Mas é uma série de releituras aí também que a Blumhouse tá fazendo desse gênero. Teve há alguns anos o Homem Invisível, né? Que também pode não parecer, mas também é um filme de terror clássico. Bem bom, inclusive. Bem bom, e é o mesmo diretor, né? A gente pode falar um pouco aqui se ele manteve algumas coisas ou não. Então, vamos lá, né? Vamos subir a trilha para começar a falar logo de Lobisomem. Buenas, vamos lá. Lobisomem, o filme está chegando aos cinemas nessa quinta-feira, dia 16 de janeiro. É um filme dirigido pelo Leigh Whannell, que, como a gente falou antes aqui, é o mesmo diretor do Homem Invisível, que acho que é o filme mais conhecido, imagino que o melhor, né? Da carreira dele. O elenco é bem restrito, né? Até porque a história... não tem muitos personagens. Ele é capitaneado pelo Christopher Abbott e pela Julia Garner, basicamente, e a filha deles, né, aqui vivida pela Matilda Faith. Que se isolam... Tem um prelúdio ali, né? Eles contam meio que a origem da história propriamente, não do mito. O mito eles resolvem muito fácil, né? Começa ali, tem um letreiro explicando. O cara foi atacado um tempo atrás, era isso aí. Daí soltou o lobisomem, soltou o bicho. Tá explicado. A partir disso, ele mostra... A história começa há 30 anos atrás, depois dá uma quebrada, e aí se passa no presente, quando ela é... A maior parte do filme é em cima disso. É um casal que... O começo do filme configura spoiler? Não, né? Não. O personagem principal mora com o pai numa casa bem afastada, né, no interior do Oregon, cercada de florestas e tudo mais, e ali já tem esse mito aí de um cara que fazia trilhas, que foi atacado e virou lobisomem, que eles não chamam de lobisomem ali, né, mas... Face do lobo. Face do lobo. E, enfim, o personagem principal ainda é uma criança com um pai bem rígido, e eles saem para caçar e encontram essa criatura, mas se salvam. E aí o filme dá um corte de 30 anos com o personagem já adulto, casado com a Julia Garner e com uma filha ali pré-adolescente, né? Pois é, né? Deve ter uns 10 anos aquela criança pelo tamanho, eu acho, 10, 11 anos, 8. Espertinha, 7. né? Espertinha. Pra criança espertinha. Nessa idade, sim, né? A do filme, nem tanto. Mas ela tenta ser, né? Enfim, aí eles estão com o casamento num momento de questionamento. Sim, crise na relação. Uma pré-crise, talvez, ali. Enfim, eles não estão lá muito bem, assim.
E aí ele recebe a notícia de que o pai foi dado como morto e recebe as chaves dessa casa no interior. E aí eles vão pra lá, e aí é onde acontece toda a história, dá pra se imaginar que vai aparecer o lobisomem, eles vão ser perseguidos e tudo mais, mas tem um... Ou seja, vamos passar o fim de semana na cabana que meu pai desapareceu, né? Mas tem algumas surpresinhas aí que subvertem um pouquinho o gênero ali. E aí depois a gente vai falar delas na parte dos spoilers. Mas, sem os spoilers, Márcio, nem sei se cabe aqui já começar com a comparação com o Homem Invisível, mas se quiser, sinta-se à vontade. Não, acho que não. Mas assim, de bate-pronto o Homem Invisível é bem melhor, assim. Não que esse filme seja de todo ruim, não é isso. A gente já conversou um pouco, eu e o Carlos, antes do programa. E quem? Vamos citar de novo? Henrique Massara. É o bingo, né? Jogo de bebidas. Quando a gente fala no Henrique Massara, o pessoal toma um gole de alguma coisa. O Henrique pra vir aqui. O filme ele tem algumas coisas interessantes, assim, né? Eu acho que ele é um filme que ele tenta ser tenso o tempo todo, desde o começo. Acho que a cena da floresta, que abre o filme do menininho e o pai saindo pra caçar, e ali eles começam a ser observados por algum animal que eles não sabem muito bem o que é. A gente sabe que é o filme de lobisomem, mas eles não sabem, né? E é um momento bem tenso. Também depois, quando passam-se os 30 anos e essa família resolve retornar para esse local afastado na floresta, isolado na floresta, também em todo momento ali que eles encontram um personagem que tá uma casa de árvore ali, que é um ponto para caçadores ali, e tu não sabe muito bem como é que vai se desenrolar aquela dinâmica daquele relacionamento. A mulher fica meio desconfiada, o cara não, já tá mais acostumado. Depois também toda a história se passa no meio da floresta ali, no meio dessa cabana, que é um local não só ermo, mas muito escuro, né? O filme, como visualmente ele acaba sendo prejudicado por causa da questão da escuridão, então é difícil tu enxergar muitas vezes o que está acontecendo na tela, mas ele consegue te jogar dentro do filme, né? Aquela questão de imersão, assim, não só pelo visual, mas pelo som, assim. Todo o som é muito destacado, então nesse caso até é bem interessante ver no cinema, ou se você tiver um equipamento de som bem bom na sua casa, assim, porque um ambiente silencioso. Porque tudo né, as árvores, o barulho do lobisomem, as pegadas, a aranha que tá subindo na parede, tudo é um som destacado e bem alto, justamente para te colocar ali de uma forma bem presente dentro da história, assim. Então, isso funciona, a questão da tensão em alguns momentos funciona também, a violência que no começo ela é só sugerida, no final ela começa a ficar bastante gráfica e tem momentos bem sangrentos gráfico. E bem, assim, tu olha e tem aquela repulsa, assim, né? Então, tem alguns momentos de gore, embora não sejam muitos. Só que o filme, na dinâmica das relações, e talvez por isso que o filme tenha tão pouco personagem, assim, o filme não funciona, assim, pelo menos pra mim. Nem a dinâmica ali do casal, ali com a criança, o relacionamento dos dois ali é um draminha que não é muito bem explicado e também não é muito bem resolvido, então é só pra dar um molho ali de por que eles vão se afastar e se isolar no campo, que eu acho, pra tentar retomar a relação, mas nem isso tudo fica muito claro. A relação do pai com a filha também é uma relação que meio que emula a relação do começo do filme dele com o pai dele, né? Então ele tentando, assim como o pai dele protegia ele no começo, pelo menos dizia que queria proteger, ele também quer proteger a filha, só que de uma forma bem mais amorosa. O pai é justamente muito ríspido, muito rígido, né? Meio militar, assim, dá a sensação de ser um cara, um ex-militar, alguma coisa assim. Tem uma tatuagem. Tem a tatuagem no braço. A dele com a filha, ele quer ser uma relação muito mais de empatia, de conversa, do que propriamente uma coisa mais... Ele xinga ela, depois pede desculpa. Pede desculpa, porque ele meio que percebe que está se tornando o próprio pai. Só que assim, a criança, como a gente estava comentando, ela parece que ela tem uns 10, 11 anos, só que a maneira como ela se relaciona com o pai e as frases que ela fala, parece que ela tem 5, 6. Então, acho que se tivesse uma criança um pouquinho menor, funcionaria um pouco mais. Porque uma criança com aquela idade já é uma
criança que saca as coisas de uma maneira bem mais rápida. Que nem ela pergunta, o papai tá doente? O cara tá perdendo metade do braço na cozinha. A guria, o papai tá doente? Tá, né? tá se transformando num lobo, embora eles não saibam disso, assim. Mas assim, né? Então eu acho que isso meio que tira a gente um pouco... O que o clima tenta te colocar do filme, as relações meio que te tiram do filme, então tu fica nesse meio termo, então... E a outra coisa da tensão que eu notei que também meio que é um balde de água fria, como são poucos personagens, os personagens principais são 3, o pai, a mãe e a criança... Tu meio que sabe que nenhum deles vai morrer no meio da história, né? Se acontecer alguma coisa, vai ser no final. Então, todos aqueles momentos de tensão, tu sabe que não vai acontecer nada com eles. Então, isso meio que tira o clima. Se tivesse mais personagens, uma avó, uma tia, uma prima, talvez tu, né? E esses personagens fossem sumindo ao longo da história, talvez te desse uma sensação de perigo um pouco maior do que é aquela ali. Então, a gente fica mais tentando entender como é que eles vão escapar daqueles personagens sobrenaturais que estão rondando tudo aquilo ali. Em linhas gerais é isso, o filme funciona pero no mucho. Eu nem sei se eu boto pero no mucho, porque eu tava pensando assim, o que faz um filme ser bom, né? Nem entrar assim em coisas específicas, tipo, trilha, fotografia, edição, nem vou entrar nas coisas mais que qualquer pessoa percebe fácil, assim. O que faz um filme ser bom, assim? A história ser atraente, o roteiro no sentido de fazer sentido e de ter bons diálogos e boas atuações. A história aqui, se ela passa de recuperação, assim. Ela passar por média, ela não passa. O roteiro, nem isso. Ele é bem ruim. As atuações também não são boas e me chama a atenção porque assim, a mulher eu gostei, o resto não. Mas cara, eu gosto dela, eu gosto da Julia Garner desde a época que ela fazia papel ali de adolescente no The Americans, que é uma das melhores séries que pouca gente viu, né? Acho que tá no Disney Plus, né? Ela também é a menina do Ozark, né? Eu não vi, mas a atuação dela é bem elogiada. E ela é naquela uma série que bombou há uns anos atrás, né? Acho que é Inventando Anna, né, em português. Ficou, isso. Que ela é a falsária e tal. Eu até não gosto muito da série, eu acho meio mequetrefe, mas a atuação dela é muito boa. Então, assim, ela é uma menina muito... Bom, 30 anos é menina. Neymar com 35, ele é menino Neymar. Agora que ele disse que quer ser homem e ser maduro, eu até achei, assim, olhando no visual, me chamou a atenção desse cara. Porque, assim, ela fazia papel de adolescente até pouco tempo atrás. Ela pulou essa parte e já pulou pro papel de mãe, assim. E me chamou a atenção no começo. Eu disse, cara, ela não parece mulher desse cara. Porque ele é muito magrinha, muito menor. Né? Mas ela parece mais nova e ele parece mais velho. Mas aí eu fui ver, não, ele tem... Os atores, né? Ele tem 38, ela tem 30, então não é uma... Tá longe de ser uma diferença absurda. Mas, assim, a barra dela, pra mim, é muito mais alta que isso, assim. E aqui nesse filme... Me parece que ela ligou um piloto automático, ou não sei nem se é um caso dela, daqui a pouco a direção de atores ali que é ruim, porque assim, a relação deles é um enorme... Tu não se importa com a relação deles, tu se importa minimamente com a relação dele com a filha. E é assim, alguma coisa que esse filme quer falar por trás, acho que é essa relação assim de familiar, no sentido de... não querer cometer os erros que os pais cometeram, assim. Não, eu brinco que no final desse filme podia tocar como nossos pais, né? E aí tem uma outra quebradinha no final que a gente pode falar depois. Mas no geral, cara, achei as atuações bem fracas, assim. Eu gosto do começo do filme, acho que ele tem suspense, acho que talvez a melhor coisa do filme seja os primeiros 10 minutos. Mas dali em diante, isso que eu não tinha visto trailer nem nada, assim. Acho o lobisomem muito feio. Não é pra ser um lobisomem bonito, mas, cara, a gente já viu outros filmes de lobisomem, né? Eu acho que é graninha, né? Acho que não tem recurso. Por isso que o filme é tão escuro também, né? Daí tu te apoia no som e menos no visual, né? Assim...
Se não for pra fazer um lobisomem melhor que o Thriller, não faz, cara. A música tu já não vai ter o melhor. Se não for pra fazer aquilo aí, não faz. Eu lembro que... Eu nem lembro se era nos anos 80 ou 90. Acho que era nessa virada. Tem um filme com o Jack Nicholson e a Michelle Pfeiffer, que é só Lobo, né? O título. Que também é essa mesma temática. Sem falar no Lobisomem Americano em Londres. É. É aquela transformação que ficou famosa. Né? Isso. Que eu fui provavelmente uma das pessoas que mais demorou para ver esse filme. Não achei tudo isso. Assim, eu sei que é um filme bem cultuado. Assim, não comprei muita ideia. Mas o lobisomem do filme é bom, cara. O lobisomem do Jack Nicholson era bom. O lobisomem do Michael Jackson era bom. Aqui, como tu brincou, é um lobisomem careca, cara. É um lobisomem calvo. Não, sabe, não faz muito sentido, assim, cara. Tudo bem, é uma releitura, mas... Não sei, cara. Acho que não compra a ideia. Você acha que tem algumas incongruências no roteiro também, assim. Tem umas coisas que a personagem age de um jeito... E logo depois, tipo, a reação é uma e depois é outra. Mas mais do que isso, assim, todo o suspense que tem no começo some depois, né? Tu fica esperando um jumpscare, assim, tu fica esperando, como é que eles vão resolver isso? Só. É isso. E para um filme de 1h40, tu podia cortar uma boa partezinha ali, que também... Não ia fazer falta. Mas... É um filme minimalista de lobisomem, né? Vamos falar dos spoilers, que acho que é importante. Apesar que talvez não tenha percebido, mas já deu mas agora a gente fala com mais calma. Sobe trilha de spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Porque quando tu fala que o pai tá se transformando em lobisomem, tu já tá dizendo que ele vai virar um lobisomem. Pois é. E esse pra mim é um ponto, assim... tudo bem, achei interessante isso. Só que eu achei que ia se criar uma dinâmica em que ou ele vai lutar contra essa natureza e essa relação dele com a família vai ser a luta interna dele... Ou não, vai ser um filme de gato e rato, assim, que é o pai monstro perseguindo a família. Que até poderia ter algo a dizer ali com pais abusivos, que não é o caso dele, né? O pai dele é um pouco. Tá no limite, assim. Não mostra muito, né? Não mostra muito, mas ele é um cara muito rígido, assim. Uma coisa militar, assim. Só que fica meio que no meio do caminho, né? Eu até entendo que isso... vai crescendo à medida que ele vai se transformando mais e mais. Mas se ele é um cara muito cuidadoso com a família e tu percebe que tu tá virando um lobisomem e ele chega nesse ponto, ele percebe, porque ele tenta proteger a família dos primeiros momentos, a primeira coisa que ele vai fazer é sair dali e ficar longe da família, né? Mas é que aí a família ela tá sendo ameaçada por um outro lobisomem. E daí ele meio que fica pra proteger a família. Ele vai virar a ameaça. Sim, mas ele vira uma ameaça consciente, né? Porque no final ali sim, não tem lógica, mas é a lógica do filme. Mesmo que seja uma lógica meio ilógica, assim. A parte que eu não gostei é da rinha de lobisomem. Daí eles têm uma briga entre dois lobisomens. É a pior parte do filme, assim. Mas o conflito é ele sabendo que está se transformando, mas sabendo o quanto ele precisa se esforçar para tentar proteger a família. Porque o filme todo é ele dizendo que tem que proteger a criança, porque uma das coisas que o pai dele fala no começo do filme, assim, e que o filme até referencia um pouco no final ali, que é mostrando o lugar que eles estão, que é um lugar bem bonito, no meio de uma floresta, que tem vales e riachos e tal. E ele diz, esse é um lugar muito bonito, mas também é um lugar muito perigoso, assim. E ele conhece esse mundo, primeiro pela beleza de onde ele vive, ali caçando com o pai dele, depois com o surgimento do lobisomem, ele descobre que o local é inóspito. E a filha é da maneira inversa. Primeiro ela chega de noite, não vê o lugar direito, é constantemente ameaçada pelo lobisomem, e daí no final do filme, quando ela sai com a mãe dela, que daí ela vê o tamanho do negócio, onde é que ela tá, então. Ele faz esse joguinho. Outra coisa que me chamou a atenção é que assim, a gente conhece o mito do lobisomem e tudo mais. Uma coisa que em nenhum momento é referenciada no filme... É a bala de prata?
além da bala de prata, é lua cheia, né? Não achei também não. Mas é uma reinterpretação do mito, né? É tipo vampiro. Às vezes tem vampiros que em alguns o crucifixo funciona, outros não funciona, Tem outros outros o alho... que eles viram lantejoula não, glitter. Glitter, tem uns que tem hálito. Eles... Não, e assim, algumas coisas que eu falei ali que não fecham muito. Por exemplo, a partir do momento em que ele já virou um monstro e ele vai pra cima da mulher a primeira vez, ela fica firme, ela fica encarando ele. Porque ela sabe que ele ainda é ele. A segunda vez que ele vai, ela já sai correndo, dando porrada no bicho. Cara, a briga de lobisomem? A briga de lobisomem. A rinha de lobisomem? A rinha de lobisomem. Porque não tem... E assim, essa parada de ter... dele se descobrir, virar um monstro... E o quanto ele pode ameaçar a família, cara, isso devia ser um mote principal da história. Mas tinha que ter algum drama aquilo ali. Mas e a eu história acho que não dá tempo pra tu ter drama. Mas eu acho que é um pouco, assim, é um pouco ele se transformando no pai dele, que é o que ele tava tentando fugir desde o começo ali, quando ele é meio ríspido com a filha, quando a filha sobe nos cones lá, ele grita com ela e depois ele pede desculpa, que isso não é a maneira de agir correta, enfim. E daí no final ele tá literalmente se transformando no pai dele, literalmente, ou quase isso, porque o pai dele depois se descobre que é o lobisomem que estava ameaçando eles ali. Então ele também está se transformando no lobisomem que também está ameaçando a família. Então é aquela dinâmica, eu tô me transformando no meu pai, né? E daí, tipo, ele se transformou. Se transformou. E daí no final ele pede não, mas ele age como se quisesse ser sacrificado ali para a família sobreviver. Não sei, eu acho que é um mas eu concordo que contigo. Ser melhor elaborado. Sim, ali. poderia ser melhor. Acho que ele fica meio perdido nas incongruências do próprio filme. Assim, acho que o roteiro não, em nenhum momento alcança isso. Não sei ali se o elenco dava conta. De novo, acho a Julia Garner muito boa. Os outros dois eu achei que não. Eu não curti os dois. Nem a criança, nem ele. Mas a criança eu acho que pelo papel mais do que pela criança, na verdade. Eu acho que sim. Eu acho que se tu tivesse uma... Não precisaria ser um filme de 3 horas que precisasse contar toda a história de vida de cada... Mas tu entendesse um pouquinho melhor como eram aqueles personagens, não fosse uma coisa tão caricatural, tão clichê, de eles estão brigando, ou estão se aproximando, aí sobe aquela música de romance, aí tem a cena da guriazinha botando a mão na testa dele. São umas coisas tão banais, assim, tão... que soam tão falsas que tu não consegue entender a verdadeira dinâmica entre os personagens, entre a própria família. E a partir eles estão numa crise no casamento ali. Mas aí a partir do momento em que ele vai se transformando no lobisomem, que nunca é citado, né, o termo lobisomem no filme, a personagem da Julia Garner, ela tem que mostrar que ela tá perdendo o marido ali. E tem uma fala que ela diz que ela ama o cara. Isso. Não, né? Não, mas tu vê que assim, é tão, como diria o jogador Dudu, tão falso quanto uma nota de R$12, sem saber que existe uma nota de R$12. Porque tem tudo ali, tem uma relação ali que parece entre eles ali, que ela é uma profissional consolidada, ele era um escritor que parece estar numa transição de carreira, como ele fala pro cara que ele encontra ali naquela floresta ali. É outra coisa, o cara vai se abrindo para um cara que ele recém conheceu. Mas enfim, para explicar um pouco o filme, na verdade. Mas é tudo muito subentendido, assim, nada é explorado, então tu fica com fiapos de coisas e que daí... Como tu sabe que os caras não vão morrer? Como tu não conhece aquelas pessoas suficientemente para se importar com elas, assim... Toda a imersão que te faz é realmente com o ambiente do filme, mas... O filme a todo tempo te puxa fora daquilo ali, né? Quanto ele te coloca, ele vai te tirando. Então tu não consegue entrar na história assim, propriamente dita. Até pelo marketing, não é um filme que tá se falando muito, né? Não. Até porque essa época é época de filmes melhores, bons, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Mas ele tem a favor dele o seguinte, eu acho que é um filme que não faz tanta bilheteria, mas ele é um filme barato. Né? É um filme que vai fazer sucesso no streaming. A galera vai... época de Halloween, é um filme que a galera vai cinema, ver... Assim, se esse filme fizer... 300 milhões, ele já deve ter se pago 15 várias vezes. Sim. Então, assim, é um filme filmado no meio da cabana com 3 pessoas e um lobisomem careca. Nada aí é caro, né? O interior do Oregon no filme, na verdade, é a Nova Zelândia. Porque nada como
Nova Zelândia para escapar de impostos, né? Florestas Pra- bonitas e baratas. para fazer o filme. Pois é, agora tem que esperar para ver se o nosso querido Lew Whannell vai seguir nessa toada, né, dos filmes de monstro. Eu vi alguém comentar que vai ter um filme de múmia, né? O Tom Cruise tentou fazer isso. E antes de começar a franquia, Mas eu acho que é já o das acabou, Universal, né? Aqueles da Sim, Universal, sim, né? sim. Mas assim, aqui também, claro, não é os direitos daquele, mas É. circula no mesmo meio, né? A Blumhouse, assim, a gente até falou na saída, né, que a média da Blumhouse é esse filme menor, assim, às vezes acerta. Mas eu vi aqui, na verdade, não, eles são bem irregulares, assim, tem filmes aqui que eu gosto mais. Eu não sou muito fã do Telefone Preto, mas sei que uma galera gosta bastante. Eu acho que eu gosto. Eu gosto daquele A Visita do Shyamalan, né, que eles vão visitar os avós lá. Tem o Não Fale o Mal, né, que é um filme que bombou. Mas esse o americano. Sim, Tá, não a versão... não a versão Tá. europeia. A nova franquia do Halloween também é deles. Todos bem ruinzinhos, né? Mas acho que alguma coisa funciona ali, cara. O filme da boneca lá, o Megan. Não, o Mega. Mega é deles, né? Então, assim, eles... A Maureen gosta muito Tu não desse vai ver nenhuma obra-prima, mas às vezes tem essas coisas assim. Eu acho que esse está um pouco abaixo, mas... não sei, acho que... É que a Blumhouse, ela sempre fazia, pelo menos no Prime, eles lançavam todo o Halloween 4 filmes. Com temáticas diferentes, de terror, suspense e tal. Invariavelmente todos bem medianos, assim. Eventualmente, às vezes um escapava e era alguma coisa, mas era tudo filme, assim, curto, né? 1h30, 1h40, com atores quase todos desconhecidos ou iniciantes, assim, e com temáticas temáticas não, mas com histórias muito parecidas com essas aí desse lobisomem, assim. Então, por isso que quando fala da Blumhouse, eu sempre penso em filmes de terrores mais ou menos, assim. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. Bom, sendo assim, vamos dar notinhas então, né? Tu quer dar dicas depois ou não? Sabe, Carlos Correia, a gente faz tempo que não dá dica, mas podemos ficar então, mais um tempo sem dicas. Vamos primeiro dar a notinha, depois a gente dá dicas rápidas. Tá bom. Então, notinhas, eu dei 3, mas depois com a conversa do Carlos aqui até tô repensando. Mas vamos com 3 estrelinhas. Eu dei 2 estrelinhas. Tá. E Acho que tá bom também. no começo do filme eu pensei assim, cara, esse filme é até legal, cara. Seria um filme assim, 3,5. Eu achei que ia me surpreender, mas à medida que ele foi avançando... Ele foi caindo. À medida que ele vai avançando... Teve um momento que eu até pensei, que sabe menos, mas como eu acho os 10 primeiros minutos ali interessantes, vale. Então é isso. Vamos então para as dicas da semana. Vai lá, Márcio. Descarregue suas dicas. Não, uma só, né? Até porque a gente tem outro programa pela frente pra gravar aí, daí deixa essa pro próximo. A dica é um filme que eu vi na Netflix nesse final de semana. O filme não é novo, tá? Ele é de 2020... Deixa eu confirmar. Acho que é 22. Só vou confirmar aqui na minha conta do Letterboxd pra dar certinho. A história é sobre clones. É de 2022. Dual. É com a Karen Gillan, que fez os Vingadores, e com o Aaron Paul, que é do Breaking Bad, né? Que é o parceiro do Walter White no Breaking Bad. A história é o seguinte, é uma história, um futuro meio distópico, assim, enquanto as pessoas recebem a notícia que estão com alguma doença terminal, tem uma empresa que te oferece serviços para te criar um clone, e esse clone te substituir diante da tua família, para que tua família, tu vai morrer, mas a tua família não vai sofrer com a tua ausência. Então as pessoas todas as vezes que são diagnosticadas, essa empresa entra em contato, a pessoa gasta, e até a personagem da Karen Gillan, que é a quem sofre, diagnosticada com uma doença incurável e tal, e daí vai estudar esse procedimento, chega lá, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema, tu começa e quem vai terminar, quem vai ter que se virar é teu clone. Essa conta não é tua. Essa conta não é tua. Enfim, obviamente ela toma a decisão de fazer isso, não é spoiler, porque senão não teria o filme. Só que aí, caso em algum momento esse clone tenha que coexistir contigo, por exemplo, o teu diagnóstico foi errado, Opa, deu tu certo. vai durar mais tempo do que se inicialmente previsto. Tu não pode ter duas pessoas iguais. Então, tu escolhe terminar o teu clone, que significa destruir a tua cópia,
ou se faz um duelo até a morte entre os dois e quem sobrevive fica. Então, mas a questão do duelo é bem em segundo plano. Escolhe, não. Não é que se o clone se nega a ser encerrado. Foda-se, ele é o clone. Mas daí tu entra na justiça e a justiça vai dar ganho de causa pra Pro quem clone, tiver melhor a história. Imagina se a justiça te der. Mas a história é essa, e daí tem toda essa dinâmica dela. A questão do duelo é bem em segundo plano, é mais como ela tá se adaptando e como ela vai vendo o clone aos poucos tomando conta da vida dela e as pessoas nas quais ela... Não digo que confia, mas que tem um relacionamento, namorado, a mãe, amigos, todos vão aos poucos migrando e vendo uma versão melhorada dela, não fisicamente, mas emocionalmente, enfim. Sim. Então, uma história bem interessante, não chega a ser terror, é meio que ficção científica, assim, mas é uma ficção científica também sem grandes efeitos especiais. Tá na Netflix, é Dual. Eu acho que é duplo em português, mas eu não consegui achar o termo em português. Tá, então eu vou dar de dica da semana. Acabou agora ontem. Não sei se vai ter sequência ou não, até torço que sim. Skeleton Crew. Fazia tempo, acho que desde Andor, que Star Wars não lançava uma série bacana. E por falar em Star Wars, claro, tá na Disney Plus. É uma série curtinha, acho que são 7 ou 8 episódios no máximo. Skeleton Crew é basicamente uma série infanto-juvenil de Star Wars. Não é situada ali no universo Skywalker. Tá mais para Andor do que para qualquer coisa, mas é uma série infanto-juvenil, assim. O elenco principal é feito por crianças. Assim, muito a grosso modo, é o Goonies de Star Wars, assim. Goonies no espaço. Goonies no espaço, sabe? Eles vão atrás de até a parada de um grande tesouro, assim, é essa vibe. Filmes dos anos 80, assim como o Stranger Things fez tudo isso naquele universo de ficção científica meio terror ali da Netflix, o Skeleton Crew faz isso no universo de Star Wars, então é um pouco... tem bem menos terror. Eles partem em busca do... Quer dizer, na verdade, eles partem em busca de um tesouro e acabam viajando sem querer e tal. Encontram um personagem adulto, que é vivido pelo Jude Law, que tu nunca sabe para que lado ele vai. Mais adiante tu saca, mas tu não sabe se ele é o cara do bem, se ele é o cara do mal e tal. É bem divertido, assim, acho que é uma boa entrada até para esse público mais jovem. Assim, tem alguns momentos que eu acho ele um pouquinho pesado para criança, assim. Mas ali de seus 10 anos em diante já acho que é de boa, assim. Então, se o pai ou a mãe é muito nerd e quer introduzir o filho na cultura de Star Wars, mas não quer perder 5 meses vendo todos aqueles desenhos... mas também acha que já é meio pesado começar com um filme que no segundo o pai vai cortar o braço do filho e revelar que é o pai dele. Skeleton Crew é uma boa pedida. Spoiler! É uma boa pedida. Spoiler do Star Wars. Então, a Skeleton Crew tá na Disney, acabou de acabar a primeira temporada. E acabou de acabar o nosso episódio de hoje. Né? Então, edição de hoje, quem vai levantar o braço? Felipe Gerlach. A edição de hoje é com o Felipe, a gente fica por aqui e até algum momento aí.